Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo mais uma vez. Eu chamo de Sistema Benedicto de Comunicação, carinhosamente e pretensiosamente. Se Deus quiser, um dia lá chegaremos. Por enquanto, temos Rádio Benedictus FM, nós temos aqui o Facebook Live, ao vivo, em cores, para todo mundo de fala portuguesa, que alegria. E também temos aqui a gravação para amanhã postarmos no nosso canal PC Sampaio, no YouTube. Beleza, gente boa de Deus? Mais uma vez, seja você muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março, são 22 horas. Eu falei 22 horas e 2 em Fortaleza. Que alegria! Vamos regular um pouquinho aqui a coisa, para a gente ter um pouco mais de retorno. Que beleza! Amém por isso. Gente, hoje o tema também, como sempre, interessante, palpitante e pertinente. Pastor, qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre o lamento sobre Jerusalém. Jesus lamentou sobre Jerusalém, Jesus chorou, segundo os registros na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, evidentemente, ele chorou poucas vezes, não é? Chorou lá em Lázaro e chorou em outras poucas vezes, na realidade. Certamente aqui onde nós iremos ler é mais uma dessas passagens. Então, o tema é o lamento sobre Jerusalém, e o texto é Mateus 23, do verso 37 ao verso 39. E eu quero que você desde já possa ler comigo, beleza? Você pode ler comigo. Pega uma Bíblia aí, hoje em dia todo mundo tem Bíblia no smartphone, não é assim? E pode acompanhar a gente. Faremos 3 ponderações. Primeira, Jesus chorou e lamentou sobre Jerusalém. A pergunta é por quê? Parece boba, parece fácil, mas ainda não é para muita gente. Segunda ponderação, sobre o que você tem chorado e lamentado ultimamente. Eu penso e estou certo de que a gente está sempre chorando um pouquinho por alguma coisa, sobre alguma coisa, em razão de alguma coisa. Enfim, a gente é um ser chorão. Sim, eu falei chorão. Então, se você é chorão, seja você muito bem-vindo. Você está em excelente companhia. Terceira ponderação, quando afinal Jesus virá? Quando afinal Jesus virá? Quais são os sintomas? Pastor, é tão fácil, Mateus 24, 25, etc., e Apocalipse. Tudo bem, a questão é, como é que a gente interpreta isso ultimamente? Já a gente chegando, que alegria! Clenilton Melo, grande amigo, prazer estar aqui com você, boa noite, Clenilton Melo, a paz do Senhor. Mais gente chegando aqui também, pela nossa rádio Benedictus FM. Glórias a Deus por isso. Vamos lá então. Sim. Hoje é o vídeo número 114, parte B. Falei 114, parte B. Vamos lá, então? Mateus 23, verso 37 em diante. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, sim. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Li rápido? Tudo bem. Vamos agora, verso a verso. Hoje vai ser, eu penso que é curto e a gente precisa estar sintonizado, ligadinho, beleza. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ora, a relação de Jesus Cristo e todo o judeu com Jerusalém era uma relação, e ainda o é, como de filho para a mãe. Como, de fato, uma comparação feliz e abençoada que Jesus fez aqui, de um pintinho para com a sua mãezinha, galinha. De modo que este lamento, Jerusalém, 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 né? Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Lamentavelmente,
Ah, Deus já havia enviado vários profetas no Antigo Testamento e eles tinham tido morte horrenda. Tinham sido apedrejados, cerrados ao meio, postos, jogados em poços, em lamaçais, etc, etc, etc. Portanto, a história, o relacionamento de profetas de Deus e Jerusalém, sob, debaixo de todos os aspectos, sob, debaixo de todos os juízes e reis de Israel, sempre foi muito tumultuada a relação. Muito tumultuada. E por quê, pastor? Porque a verdade, quando pregada, e especialmente quando pregada com contundência, com graça, com unção, com veracidade, a verdade só pode causar duas coisas. Aproxima a pessoa mais e mais de Deus e de Jesus Cristo. Estamos agora a falar sobre o Novo Testamento. Ou essa verdade vai afastar a pessoa ainda mais. Lamentavelmente, esta é a realidade. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem poder pelo Espírito Santo que ela transmite de aproximar a pessoa de Deus ou afastá-la, mais ainda, por quê? Porque ela prefere as trevas. A palavra é claramente escrita em todo o Novo Testamento, né? Especialmente no Evangelho de João. Né? Deus enviou o seu Filho para os seus, leia-se Israel, mas os seus não o quiseram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes. Quem deu? Deus. A quem? A todos quantos receberam. Receberam a quem? O Filho. Que Filho? Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. De modo que temos aí o Pai, o Filho e logo mais à frente o Espírito Santo, assim formando a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade que alguns grupos pseudo-cristãos ainda têm a audácia de negar a Trindade. Mas esse é outro aspecto. Voltemos ao texto. Então, que apedreja os profetas e os que te foram enviados. E, lamentavelmente, estamos aqui há poucos meses para a Páscoa. Sim, há poucos meses para a Páscoa, Jesus pôs-se a caminho de Jerusalém, ele sabia que seria preso, maltratado e morto. E, na realidade, mesmo assim, alguns discípulos, dentre eles o próprio Pedro, achava que poderia evitar tal finalização. Não, meus queridos, não é possível evitar o que Jesus está para fazer, até porque para isso ele foi enviado. Para isso ele foi enviado. E lá no capítulo 21, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, e as multidões cantam Hosana, 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 e ele vai fazer referência a este dito, a esta saudação, mais uma vez, aqui no capítulo 23, do verso 37 ao verso 39. Bendito seja o nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Louvado seja o Senhor por isso. Alguém dirá e perguntará com muita propriedade, pastor, por que razão ele lamenta, ele chora, lamenta neste momento? A resposta é bem simples. Porque ele sabia o que o esperava em Jerusalém e fora de Jerusalém. A rejeição de todo aquele povo o movia intimamente, o destroçava, o apunhalava, porque ele tinha outro projeto para o seu povo. Ele mesmo diz, e ele mesmo, Jesus, disse, quantas e quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E Jesus, faz aqui uma excelente comparação, uma excelente analogia, quando reúne a figura emblemática do povo rural, do povo judeu simples, não é? Que criava galinha, criava pintinhos. Ele não vai fazer menção de camelos nem de cavalos, porque tanto o camelo quanto o cavalo eram animais de propriedade das pessoas mais
abastadas, mais ricas. Mas não, ele faz uma comparação, uma analogia bem simples, de galinha e de pintinhos. E de pintinhos. E diz, repito para quem está chegando agora, irmã Ida Rocha, paz do Senhor, sentimos saudades suas, que Deus o abençoe, e ao seu esposo também. Então ele diz, quantas e quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas. Mas esse é o problema, vós não o quisestes. Não, vocês não quiseram. Porque vocês esperavam que viesse um libertador militar, um grandalhão, tipo Esaú, tipo Saul, tá entendendo? E outros tantos, tipo Sansão, sabe? Ou mesmo alguém dentre os próprios zelotes, esta seita aí, na verdade, sabe, que combatia os romanos, fazendo resistência a eles, e emboscadas, tipo zelotes que na realidade só foram desaparecer lá na tomada de Massada, isso já é outra história. O fato é o seguinte, ele quis, na verdade, reunir o povo todo. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ora, dito assim, certamente eles não tinham como compreender, porque eles achavam que o templo, o segundo templo, era tão sólido, tão forte, tão vigoroso, tão enorme, tão cheio de pedras, como de fato era, que aquele templo jamais seria destruído. É só lembrar a passagem que ele vai lá com os discípulos e diz, olha, e os discípulos elogiam a construção e falam que demorou anos e anos e anos e anos e anos. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Lembram disso, sim ou não? Pedra sobre pedra. Ora, aquilo não foi uma praga, não. Aquilo não foi uma imprecação. Aquilo foi, na verdade, uma pré-anunciação, se eu posso chamar assim, do que aconteceria a Jerusalém, especialmente no ano 70 da nossa era, quando o Marechal Tito, sob as ordens de Vespasiano, o cabra safado do cão, invadiu Jerusalém e destruiu toda a cidade, inclusive o templo, restando apenas a parte ocidental. Não é assim? Então, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Gente boa de Deus, isso se cumpriu ipsis literis no ano 70. Percebem? Agora, essas coisas nem os discípulos na hora entendiam. Nem os discípulos na hora entendiam. Este lamento foi, de fato, um grande lamento pela rejeição da cidade. Não apenas à sua pessoa, não apenas aos profetas que vieram antes dele, não apenas aos profetas que vieram depois dele, não apenas aos discípulos, aos apóstolos que vieram depois de Jesus Cristo, mas em razão de todos aqueles que professassem até hoje o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, ouça uma coisa. Eu não tive ainda a oportunidade de ir a Israel. Espero tê-la em breve. Pastor é homem de fé. Sim, fé sim, dinheiro não. Mas fé, pensa num cabo cheio de fé. Então, eu espero ainda um dia ir a Jerusalém com a minha esposa e filhos, parentes e aderentes. Mas, até lá, a gente sabe uma coisa. Vocês têm ideia de qual percentual de cristãos em Israel? Alguém tem? Olha só, Israel tem população um pouco acima de 6 milhões de habitantes. Mais ou menos o estado do Ceará todo de população. Desses 6 milhões, menos de 2%. É isso? Este é o meu último número, talvez tenha melhorado já, ou piorado. Ou seja, é nada, é absolutamente nada. Concorda comigo, sim ou não? Então, como se explica isso? Jerusalém, terra de origem das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo,
cristianismo e islamismo, onde essas três religiões têm as suas, digamos assim, os seus espaços religiosos, os seus sítios arqueológicos, a sua espiritualidade, barra religiosidade, simbologia, tudo está em Jerusalém. Sinagogas, muro do templo ainda ocidental, parte dele, onde eles fazem aquelas orações, não é assim? Igrejas e mais igrejas das mais diferentes denominações, além da católica, apostólica romana, católica apostólica ortodoxa grega, copta, e tantas outras, e mosteiros vários. E detalhe, eles têm a primazia, a direção, a administração dos lugares sagrados. Sim, meus queridos, é verdade, procurem saber. E aí, no lugar do templo, no Monte Moriá, é isso? Os islamitas, ou islâmicos, ou muçulmanos, criaram a mesquita Domo da Rocha, Al-Aqsa. Mas eu não quero entrar por essa história, não, senão nós vamos tergiversar e vamos sair do rumo. Então, verso 39, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer. Lembremos-nos, para quem chegou agora, ele está subindo a Jerusalém. Estamos antes da Páscoa, ele vai realmente celebrar a sua última Páscoa e vai instituir a ceia. Um pouco mais na frente, em outro vídeo, com graça do bom Senhor, vou trazer a vocês a diferença entre Páscoa e ceia. Entre Páscoa e ceia. Lamentavelmente, muitos cristãos ainda celebram Páscoa. Páscoa é festa de judeu, não de cristão. Mas isso é outra história, aguardem. Vamos trazer isso em outro vídeo, em nome de Jesus. Então, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor. Pastor, como é que se encaixa isso aqui? Ele está falando de onde? Do futuro, quando ele vier lá, depois do arrebatamento, depois dos 7 anos de tribulação, é que ele voltará com a sua igreja, os arrebatados e seus anjos, como está no texto, e vai estabelecer a partir do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, o período milenial. Também podemos assim compreender, mas aqui em particular, a maioria dos biblicistas diz o seguinte, observem aqui, especificamente sobre este versículo 39 do capítulo 23. A salvação dos judeus não tem outro caminho senão a confissão do Senhor Jesus Cristo. Que beleza, que maravilha, não é? Tá certo? Reconhecendo como Salvador e Filho de Deus. Quem se lembra? Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tribos, línguas, nações, todos. Quer queiram, quer não queiram. Quer neguem, quer não neguem. É assim que vai acontecer. Por quê? Porque assim está escrito. E a palavra de Deus não pode voltar atrás, não mente jamais. Amém por isso? Que maravilha, então. Vou continuar lendo aqui este comentário de nosso já saudoso pastor Shedd, Dr. Russell Shedd, que este ano nos deixou e já se encontra na glória. Muito pertinente, muito bom o comentário dele. Ele fala assim, os líderes religiosos terão de participar do júbilo das multidões, o júbilo descrito em capítulo 21, versículo 9. Eles tinham que estar lá, também saudando a Jesus, na sua entrada triunfal, no chamado Domingo de Ramos. O que veio a ser depois cognominaram Domingo de Ramos. Quando as pessoas cortavam as palhas das palmeiras, etc., e colocavam-nas ao longo
rua onde Jesus estava entrando, a gente fala assim triunfalmente, em um burrico, em um jumentinho, cria de uma jumenta. E não em um cavalo alado, ou alazão, ou branco, como sinal de poder e dominação. Estão entendendo, sim ou não? Eu sei que sim. Então veja, esses líderes religiosos teriam de participar do júbilo das multidões, lá atrás, descrita em 21, versículo 9, e não confiar na sua própria religiosidade. Eu já falei para quem perdeu, repito para você. Eu vejo aqui e ali e acolá alguns colegas falando mal da religiosidade. Gente boa de Deus, entendamos uma coisa de uma vez por todas. O ser humano é um ser religioso, quer ele admita isso ou não. Ele crê em alguma coisa. Percebe o que eu digo? Não, pastor, tem os agnósticos. Negativa do grego, gnosis, conhecimento. Aquele que não admite o conhecimento. Ora, isso por si só, numa posição filosófica, já é uma crença. Ele não crê. É como quer dizer, não, eu sou apolítico. O que é o apolítico? Aquele que não é político. Ora, pelo amor de Deus, o ser apolítico já é uma posição política. Portanto, mesmo que você diga que não crê, você está se fundamentando nesta sua crença, que traduzido quer dizer também oposição religiosa. Dito de outra forma, há muita gente falando de eu não quero saber dessa religiosidade, como se ser religioso fosse mal. E há até quem diga que não é mais cristão evangélico, é outra coisa qualquer. Alguma coisa está errada? Ou muita coisa está muito errada. Dito de outra forma, o ser religioso não é nada de malefício. É uma bênção quando essa religiosidade é correta, é sana, é saudável, é bíblica, é coerente, é honesta e, sobretudo, é moderada. Porque a pior desgraça é o fanatismo religioso. Sabe de uma coisa? Há um outro termo muito erroneamente usado que é fundamentalismo. Por quê? Porque ele liga a palavra fundamentalismo aos islamitas, ou islâmicos ou muçulmanos. Mas não, meus queridos, depois eu trago em outro vídeo uma posição sobre isso aí. O fundamentalismo, como nós conhecemos, nasceu dentro do protestantismo, aliás, norte-americano, no século XVIII. Depois eu trago mais sobre isso. O fato é que esses religiosos aqui, tá certo? Que se arvoravam por serem judeus, que teriam já a, a verdade dentro de si e a salvação, eles estavam errados. A religiosidade também pode ser usada para o malefício, quando você se beneficia, quando você se locupleta dela, quando você inclusive rouba não apenas a atenção, mas os bens daquelas pessoas que creem naquilo que você está pregando. Estou ligando os fios, sim ou não? Se você abrir a televisão, você vai ver aí várias figurinhas religiosas. O que tem de religiosos tem de ladrões, mentirosos e hereges. Estão ligando os fios? Eu sei que sim. É uma questão de você observar, ter bom senso, não é verdade? Pesquisar, se informar. E curioso, fazem conferências internacionais. E muita gente vai e participa e deixa lá a sua contribuição para que a heresia continue num círculo perpétuo. Jesus Cristo aqui, ele está também, em grande medida, falando sobre isso e contra isso. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Será que a negação que Jerusalém e seus habitantes fizeram em relação a Jesus Cristo não se repete hoje em dia? Quer algumas perguntinhas básicas? Vamos lá. Quem é Jesus para você? Para muita gente, ele é mais um profeta. Aliás, um grande profeta, o iniciador do cristianismo. Eu já ouvi isso de gente supostamente intelectual. Quem é Jesus para você?
Para muita gente, ele foi, na verdade, um ser humano iluminado, cheio de forças, de íons, de poder. São termos típicos do espiritualismo. Alguns que se dizem até cristãos. Sim ou não? Quem foi Jesus para você? Alguém dirá, pastor, para mim sim, Jesus não apenas foi, mas é de fato o Filho de Deus. Jesus é o Verbo divino encarnado, aquele que se esvaziou da sua glória, aquele que despiu-se de sua divindade e assumiu a sua humanidade por um certo tempo para que pudesse, através de si, redimir a humanidade de volta a Deus. Se você pensou assim, se você creu assim, se você confessou assim, você está certo, segundo a palavra de Deus. Aquele que confessa o Filho tem um Pai. O que nega o Filho também nega o Pai. Aquele que confessa o Espírito Santo tem o Filho e tem o Pai. Aquele que nega o Espírito Santo negou Espírito Santo, Filho e Pai. Estão ligando os fios, sim ou não? Bendito seja Deus. Meus irmãos queridos, que alegria, estou quase no final. Vou tornar um vídeo um pouquinho menos longo hoje. Pastor, como é que você vê a situação hoje no Brasil? Essa negação. Olha, não está muito diferente do tempo de Jesus lá em Jerusalém, não. O evangelho está sendo pregado, gente boa de Deus, nas igrejas, nas praças públicas, nas rádios, nas TVs. Sim, há alguma coisa que se salva ainda. Não vou aqui condenar tudo, porque não posso fazer isso. Seria leviandade de minha parte. Agora, a maioria que está na televisão é lixo só. Trash. Lixo. Porca miséria. Não presta. Mas há ainda uns poucos muito bons que merecem ser ouvidos, porque trazem de fato a palavra de Deus pura e cristalina. Amém, irmãos? Que alegria. Agora, eu diria o seguinte, mesmo assim, muita gente nega, muita gente torce o pescoço, muita gente vira a cabeça, muita gente não quer nem saber. E assim como Jerusalém padeceu, especialmente no ano 70, e detalhe, desde lá para cá, continuam padecendo, sim ou não? Se não, vejamos, depois da chamada diáspora, dispersão, já considerada por uns segunda dispersão, por outros terceira dispersão, no ano 70, Israel só voltou a existir como nação de fato oficial, independente e reconhecida por outras nações no ano de 1948. Façam as contas do ano 70 a 1948. Que tal? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei e você nem percebeu. Que aquilo que Jesus Cristo disse se cumpriu rigorosamente. E de lá para cá, os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, continuam sendo perseguidas, não mais pelas sinagogas, porque estão agora, digamos, mais restritas realmente ao judaísmo, simplesmente, ou exclusivamente. Todavia, continuamos sendo perseguidos por outras pessoas, por outros credos, por outras circunstâncias, por outros governos. Em alguns países, o cristianismo está absolutamente proibido. Em outros, está absolutamente limitado. Se você, meu irmão, acessar o site Portas Abertas, lá tem uma relação de países, mais de 50, onde há perseguição moderada, forte, fortíssima ao cristianismo. Portanto, aproveite sua liberdade. Sim, aproveite. Porque isso pode durar muito pouco tempo. Acesse a internet, procurem alguns vídeos sobre o povo chinês, sobre os povos da
Ásia Oriental, do Extremo Oriente, das ilhas escondidas lá da Malásia, por exemplo, quando recebem um carregamento de Novos Testamentos, de Bíblia Sagrada, a alegria que eles têm em receber a palavra de Deus. E você em casa, com Bíblias e mais Bíblias, Novos Testamentos e Bíblias em vários idiomas, em várias versões, e não lê. E não lê. E quando muito lê o Salmo 91, e outros deixam aberto o Salmo 91 em suas casas, como se o Salmo pudesse proteger a sua casa aberto simplesmente. Ora, pelo amor de Deus, vamos ter juízo? Pastor, o que mais o senhor pode me dizer? Por hoje é só. Eu quero desejar agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia e dizer que para mim é realmente um privilégio muito grande. Cada vez mais gente está chegando, mais gente está sendo abençoada, está compartilhando, está cooperando e isso alegra muito o meu coração. Para quem não sabe, já nos últimos 5 anos eu estou 100% dedicado à causa do Senhor, ao ministério que Deus me confiou de comunicação, na rádio, na internet, em sites, em blogs português, inglês, escrevendo textos diariamente. E muita gente está recebendo nossos textos. Nosso site, benedictus.com.br, repito para você, benedictus.com.br. De segunda a sexta-feira, há um texto novo para você. Além disso, nossa rádio benedictusfm.com, no ar 24 horas, com músicas clássicas e músicas sacras em diferentes estilos. Nós temos nosso site com 7 vídeos em diferentes línguas, coisa realmente, eu diria, interessante, inovadora, vanguardista no mundo gospel, no mundo evangélico. E o nosso novo site, que foi elaborado agora no mês de setembro passado, já estamos com mais de 6.600 visitas. Isso muito nos alegra o coração, porque estamos no caminho certo. E para quem está chegando agora, eu quero dizer que, se Deus quiser, em abril, mais tardar em abril, vamos ter um programa para quem gosta de línguas, uma vez a cada, de repente, 15 dias, não sei, estou ainda pensando, ou pode ser semanal, todo em inglês e o outro todo em espanhol, porque muita gente nos ouve também na América do Sul, e muita gente que acompanha o nosso blog em inglês, que é o Templarium, também gosta disso. E eu estou muito feliz. Portanto, obrigado pela sua companhia. Peço que você possa compartilhar nossos vídeos. Já são mais de 150 vídeos. Que você ore por nós. E que você, se sentir tocado por Deus, também possa cooperar conosco. Estamos aí em várias modalidades. Você pode cooperar pessoa física ou pessoa jurídica. E se quiser, colocar em nosso site, em nossa rádio, um bannerzinho de sua empresa. Beleza? Tudo isso vai nos ajudar a que continuemos levando esta mensagem a todo mundo de fala portuguesa. Acesse aí, benedictus.com.br, você vai lá em doações, contribuições, e lá tem as várias diferentes modalidades em que você pode nos ajudar. Obrigado de coração. A paz do Senhor e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.